Bora, Celso, separei para vocês mais um trecho do Jogo Aberto com as informações do Timão que enfrenta logo mais o Novo Horizontino fora de casa. E logo na sequência também tem a opinião placar com Quesada Sormani dando a opinião sobre o jogo de hoje do Coringão e a possível escalação do Corinthians. O Timão que deve vir com um time totalmente alternativo para esse jogo, já que visa o derby quinta-feira contra o Palmeiras, fora de casa. E o pessoal aí deram seu palpite para o jogo de hoje do Timão, que mesmo com o time reserva tem totais condições de chegar lá e vencer o Novo Horizontino. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão sempre que tiver uma notícia, algum corte interessante, a gente posta pra vocês em primeira mão e fiel. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians venceu no final de semana o Noroeste por 2-1, já estará em campo logo mais contra o Novo Horizontino. É um jogo antecipado da 11ª rodada, por conta, não é, da pré-Libertadores. E o Corinthians, então, vai ter que juntar os compromissos. Lembrando, eu acho que é bom frisar, tem o derby na quinta-feira e tem o São Bernardo no final de semana. Então, vai ser uma agenda bem intensa para o Corinthians e que começa, já teve esse capítulo de 2-1, um jogo controlado, sem muitos problemas, capelanes. O Corinthians não sofreu para derrotar o Noroeste e o goleiro Felipe Alves trabalhou muito. Tem razão. Não tá dando a impressão, e aí não é uma crítica ao Corinthians não, que o Corinthians tá meio jogando pro gasto, assim, nesse começo de temporada, sei lá, faz 1-0, aí tenta administrar, às vezes toma um empate, depois dá uma forçadinha, faz 2-1, administra. Não tô vendo aquela, não digo nem evolução, que acho que é muito precoce falar em evolução. Calma, tá começando a temporada perda dura, pegando entrosamento, jogadores que chegaram, não tantos, né? Olha ele aí. Mas o... Quem? Você. O quê? Perna dura. Não, tô falando o seguinte, cara, você vê que os jogadores do Corinthians ainda, eles não estão naquela intensidade que talvez o torcedor esteja esperando. Então, por exemplo, algumas partidas o Corinthians está jogando assim, aqui, no regular, nota 5, 6, que é o suficiente para você vencer, para você não se estourar, porque tem uma temporada muito longa, inclusive de derby, inclusive de pré-libertadores, jogos de casa e fora. Então, eu acho que o Corinthians está jogando assim pro gasto, até aqui. Não é uma crítica, só pro gasto. E só não é líder por causa do saldo, os resultados realmente estão melhores do que as atuações. Isso. Mas aí quando pegou o primeiro grande teste, sofreu e sofreu bem, né? Contra quem, Chico? Contra o São Paulo. Ah, tá. Não, mas foi realmente o jogo que ali tornou o São Paulo como um potencial campeão da Champions League. Foi nesse jogo que o São Paulo se credenciou Para representar, Segundo o Sgarbi. para jogar as eliminatórias com a camisa da seleção brasileira, o São Paulo, segundo o Sgarbi, disse, o São Paulo tem que jogar as eliminatórias da Copa com a camisa da seleção pior é que brasileira. falou, Mas é o Duro que falou o mesmo isso. cara que falou que o Santos era a quarta força no futebol de São Eu Paulo. falei, Tomou falou, três, quando eu tomou falei, três, tu falou semana passada. Acha aí, então, acha aí, vai ter que provar. Só tá lembrando falando, que agora Bonitão. não tem mais ninguém invicto, todo mundo já tem derrota no Campeonato Paulista, então verdade. a competição efetivamente agora já começa nivelada, não tanto por cima, mas ok, né? O que a gente observa assim no Corinthians, assim, que o Corinthians pegou o grande teste, né? Que é do São Paulo e tal, mas a vontade do Lucas foi um negócio impressionante. Quando mandaram Que bom! Ótimo, lógico. Quando mandaram o Lucas sem embora do vontade Corinthians, eu precisava saber quem fez isso, né? Porque o São Paulo agradece. O Dorival estava naquele jogo em que Lucas e Oscar arrebentaram. Então, e aí você não pode esperar que o jogador arrebente todo o jogo, né? Não, o jogador claro está que no não. início de temporada e está Vai, o cansado, né? Agora, de um outro lado, você vê o Corinthians com o Mirassol e com o São Bernardo, com 15 pontos cada um. O ano passado o Corinthians não fez isso, acho que o campeonato inteiro. É uma situação completamente oposta. Ele já fez mais pontos agora do que ele fez na última edição do Paulistão. Que ele chegou a 14 pontos, estacionou ali e foi eliminado. E por isso que ele vai... muita gente pergunta, o Corinthians só tem um clássico na Neoquímica Arena, só um clássico. Porque a campanha do ano passado foi pífia. E quem tem campanha ruim no ano anterior, pesa no clássico do ano posterior. Esse é o regulamento do Campeonato Paulista. Então muita gente não entende, é por causa disso. Agora, é o time que... Sabe o Corinthians? É isso que o Capela falou. Faz gol a hora que quer. Parece, mas o jogo é vejo quinta-feira. O jogo é quinta-feira. Não, pra mim o Corinthians tá fazendo certinho esse começo de temporada, certinho. Lógico. Tá testando jogadores, por exemplo, o Thales Magno, um cara que no final da temporada passada era uma incógnita. Pô, será que vai ser utilizado no ano que vem? Será que pode ser um cara... Melhor do time hoje. Pô, melhor do time. O cara que tá fazendo gols, tá participando, tá jogando muita bola. Só que no meio do ano precisa de 70 milhões. Não, pode prolongar, mas é um cara que tá jogando muita bola. É um cara tem 22 anos, Thales Magno, 22 anos. Então, pra mim, tá certinho. Começou com tudo a temporada. Ele tá aproveitando bem as chances, tá fazendo gols, tá se apresentando. Por isso que pra mim tá em outra função, né? Sim, jogou de 10 esse jogo. Jogando mais por dentro e tal. Acho que foi o melhor jogo dele. Mas por isso que pra mim tá certinho, Ramon. Ramon tá conseguindo testar jogadores, encontrar resultado em grande parte dos jogos. Teve umzinho aí que não conseguiu. Mas em grande parte dos jogos, chupa Chico. A soberania não deixa! A soberania não esquece, é bom falar de outras coisas. Em grande parte dos jogos, o Corinthians tá aí conseguindo vitórias.
Fica quieto aí, Sgarbi. O jeito soberbo de ser, né? Fica quieto, Sgarbi. Tá conseguindo vitórias, então pra mim é importante. Começo de temporada muito bom do Corinthians. Tem um baita time. E assim, eu vou dar uma cutucada, vai ser polêmico isso. O que o presidente do Corinthians conseguiu de dinheiro pro Corinthians, hein? Ah, peraí, o Flamengo Meu tá amigo. devendo, tá quebrado e o Corinthians tá com dinheiro o agora. Corinthians Não também, tô entendendo esse programa, Maurício. Me ajuda aí, O Corinthians, pô. o Corinthians é mais 2.300 bi. Mas o que o Você falou que o Flamengo tá quebrado Mas o que e que agora não falei que tá deve 500 quebrado, falei que tá devendo. Ah, tá. Falei que tá devendo, Ah, não, falei o que tá Corinthians tá quebrado, devendo, né? todos os clubes Não, devem. não, o Palmeiras não deve. O Palmeiras não deve. O Palmeiras tem não deve. dívida? Não deve. O Palmeiras não pode pegar Olha que o Palmeiras que não você deve. acha. Devia Se para procurar. aquele FIS 11 milhões. Acho que já foi acertado. E o 11 Corinthians milhões. tá bem. E o Entendeu? O Corinthians não, tá mal. Mas o que o presidente fez. E elas financeiramente arrebentaram com o Corinthians. 2 bi. Agora, 300. em Agora, quinta-feira não vai entrar o dinheiro em campo. É Não, não Corinthians vai. e Palmeiras. Mas o que- E aí eu quero ver, gente. Mas Que o- aí não vai ter força mais ou menos. Essa coisa de, eu tô me poupando, tô segurando o lado físico. Aí é jogo Quem acha grande. Mas porque precisa de mediano. dinheiro, né? E o presidente do Corinthians fechou o maior contrato da história de um clube de futebol da América do Sul com televisão. O maior dinheiro que vai entrar pro Corinthians. Isso tem que ser O falado. Corinthians mudou de nome, né? Entendeu? Ao Corinthians Não, agora. não é, Virou não. Clube Saudita. Precisava agora. ser, viu? Na boa, precisava ser, que o bagulho é ruim. Altimal. Precisava ser. Porque a gente Mas o critica Corinthians, tanto, tem que apesar do que elogiar, né, fazem cara? fora de campo, apesar das confusões, é um time que tá, pelo menos, fazendo os resultados, fazendo seus 3 pontos. Com certeza. Perdeu pro São Paulo, porém, conseguiu outros resultados que valeram também. Que é isso? Agora, palpite pra hoje. Tem jogo. Vamos lá, Novo Horizontino e Corinthians. Começa com o Sgarbi. Chora Chico Garcia, 1x0 Novo Horizontino. É, isso aí. Nossa, que Pra você, Capela. Eu tenho certeza que vai ser empate. 1-1. Certeza. Chico. 0-0. Eita! E você, Ulisses? Corinthians ganha o jogo, eu vou estar lá pela ponta esquerda. Vou narrar o jogo, 2-1 Corinthians. Eu acho que vai dar empate também. 1-1 esse jogo. Vai ter maquininha lá também. Olha aí, esse é o Corinthians que vai a campo hoje, Quesada, contra o Novo Horizontino. Por favor, escala. Hugo Souza, titular. Léo Maná não, Félix não, João Pedro não, Hugo também não. Martínez ou Rian, Alex Santana, que tem potencial de titular, Charles e Luiz Eduardo. Pedro Raul ou Héctor Hernandes e... ou Pedro, O Yuri é o único titular, né, Cassel? o Yuri né? vai Hugo com o Pedro Souza. Raul ou com o Héctor, Hugo, é isso, Hugo né? Souza. Pode ser que também tenhamos o Pedro Raul com o Héctor. O Martínez, ele foi expulso no jogo anterior, né? Então ele não atuou contra o Noroeste. o Noroeste. Do Noroeste. O Memphis está fora. O Thales era para ter ido para os Estados Unidos, não foi. Então o Thales pode estar aí nessa... Thales Magno? Porque, Mas Estados Unidos. porque o Thales precisa voltar para os Estados Unidos para assinar aquele documento lá do visto de trabalho, entendeu? Cuidado que vai chegar lá, não volta mais, hein, bicho? O cara prende ele e manda pra mas Guantánamo. precisa mesmo. Isso daí é um negócio de urgência urgentíssima, mas tem esses dias para fazer isso. Então eu imagino que seja essa Carrijo, escalação. banco. Garro, quinta. Não sei se Garro quinta não, viu? Não tenho. A gente tinha falado semana passada. Eu acho que pra mim tinha que jogar Não, quinta-feira. eu também. Mas o que eu ouvi lá é que ele não tá descartado, tá? Mas a ideia é dia 19. Contra a Universidade Central. Quanto antes, melhor, pela né? Libertadores, Até pro cara né? começar... Eu colocaria. Eu penso pelo seguinte, Quesada, por tudo que aconteceu com o Mas cara... ele tá descansando o Coronado aí também, Não, né? tudo bem. O que eu tô dizendo é que, assim, por tudo que passou o cara... O Garro, por tudo que aconteceu, tudo que esse cara precisa agora é ocupar a mente. É jogar. É tentar, sabe, fazer o trabalho dele e, lógico, não vai esquecer o que aconteceu, ninguém quer isso. A gente quer que todas as responsabilidades sejam assumidas mediante ao que a justiça determinar. Mas um cara desse não pode ficar parado. Ele não jogou ainda, eu né, sei muito Quesada? bem porque assim... Não jogou ainda. Não jogou, entendeu, Flávio? Porque assim, quando a gente tem um problema de uma natureza grave, como esse, independentemente da situação que for, a última coisa que você quer é ficar parado em casa sem eu acho que se conseguir ele ocupar tá a mente. Você fica 24 horas condições mentalizando. físicas de jogar, não tá, Quesada? Não, ele tá numa transição física já. Ele voltou a treinar. Tá. É óbvio que é muito mais pelo episódio, né, do acidente na Argentina do que qualquer outra coisa. E a ideia é justamente dar esse descanso para ele não ter um impacto dessa volta e, enfim, não voltar totalmente concentrado, entendeu? Então essa é a ideia. Eu acho difícil que ele
jogue na quinta-feira. É informação do final de semana, tá? Hoje é segunda ainda, vamos ver o que vai rolar. Enfim, inclusive porque o jogo ele tá inscrito, né? É no Allianz Parque, né? Allianz Parque. O Galo precisa de carinho, né, cara? Então, é aquilo que a gente falou, né? Vai que entra a torcida Vai do Palmeiras, ouvir, começa a chamar o cara Isso ele tem que estar preparado. O ideal seria ele jogar nessa volta em casa, né? Ou jogar muito longe do Brasil, como, por exemplo, enfrentar a Universidade Central da Venezuela no primeiro jogo. Detalhe, o Memphis deve receber um descanso. O Thales era para ter recebido esse descanso no final de semana, não recebeu. O Bidon está na seleção sub-20. O Mateuzinho sofreu aí uma leve contusão, tá fora. E o outro que tá fora, o outro que tá para voltar é o Maicon também, né? Porque o Maicon teve um contrato renovado, volante, já vai estar na mira aí do técnico. À disposição do técnico. Enfim, Agora é bom, roda aí o Pedro Raul, vamos ver se ele faz alguma coisa, o tal do Hector. Luiz Eduardo é um moleque da base, não disputou a final da Copinha porque tava suspenso. É isso que tem, né? Vamos lá. Mas é legal isso aí, porque dá uma descansada no time titular e dá uma oportunidade aí. Oportuniza, que nem dizia o Tite. Oportuniza. Oportuniza. Não existe essa palavra. Para performar também. Outro que tá fora é o Gustavo Henrique também, viu? Uma contusão na perna. Gustavo Henrique. Por isso que ele não Isso aí você dá a oportunidade para essa molecada jogar, bota lá o Félix Torres para jogar também, o João Pedro, que é o menino que vem aparecendo, você tem destacado bastante ele. Gosto dele. Bom. Ô, Quesada, para com isso. O quê? Eu quero ir naquele negócio lá pra comer. O programa inteiro assim. Não bosta. Não deu pra ver. Palpites para Novo Horizontino e Corinthians, Quesada? Eu acho que um empate tá bom, viu? Com esse time aí. O Novo Horizontino é um time bem organizado pelo Eduardo Batista. Bateu na trave aí pra chegar à elite, né? Perdeu um pouquinho de fôlego na Série B no ano passado. Eu acho que por essa escalação e enfrentando o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, se bem que o Novo Horizontino em casa não tá indo tão bem, né? Novo Horizontino ele faz mais sucesso fora do que dentro, né? Agora um detalhe, o Corinthians chegou a 15 pontos em 18 possíveis. No ano passado ele fez 14 pontos em 12 jogos. Ou seja, em 6 agora ele fez... O começo 15. Do Paulistão do Corinthians no ano passado foi uma tragédia, né? Tanto que derrubou o técnico. O que é isso aí? Tá incrível. De terno e cartola. Flavinho, uma rápida, porque a gente tem muita coisa para falar aí, né? Pode falar à vontade. O Corinthians foi condenado, agora é oficial pela FIFA, a pagar cerca de 55 milhões de reais, isso já convertido, né, na nossa moeda, pelas contratações de Garro e Félix Torres. O Corinthians pagou uma primeira parte desses jogadores, mas deixou para mais adiante pagar o restante, tá? Então, está sendo cobrado o clube vai recorrer. Esse caso já foi para a FIFA, é oficial. Contratações feitas em 24, né? O Félix veio do Santos Laguna e o Garro veio do Talleres da Argentina, né? Esse time do Caixinha. E o Corinthians vai ter que pagar essa grana. É assim que funciona, né? O Corinthians está com um monte de dívida, então deixa rolar. Aquilo que vai sendo executado, o Corinthians vai tendo prioridade para pagar. E na sexta-feira, oficialmente, foi divulgada a informação do acerto aí com a TV Globo dos outros jogos que estavam livres no Campeonato Brasileiro. Para entender, no final da história, a Globo ficou com 8 jogos na rodada, tá? Rodou. Continua a Globo mesmo. fica com 8 jogos na rodada, dividindo esses jogos entre Premier, Sport TV e Globo. A Record fica com um jogo exclusivo por rodada. E a Amazon fica com outro jogo. Então, a Globo continua mandando... Fechou com as duas ligas. Fechou com as duas ligas. E nesse movimento, o Corinthians se deu bem. Os times que estavam desse lado se deram bem, porque o Corinthians, além de vender já por um bom dinheiro, né, para Record, vende agora outro tecão para Globo. Nessa história, o Corinthians pode chegar a 350 milhões de reais no ano. Só de TV? Só de TV. Eu quero ver os caras agora que não gostam do Augusto brigar com o Augusto, hein? Olha, bicho, não é fácil não. Pode falar o que quiser do cara, hein? Né, Andrés? É o maior contrato de TV da história. Vamos falar o que é verdade. A gente tem que falar o que é verdade aqui, né?
cara conseguiu, né? Porque a Libra fechou com a Globo, né? A Libra era da Globo. As duas depois, no final das contas, então, fecharam. Os dois lados fecharam tanto com o Globo. Isso. A Record tá só com a LFU. A Record não fechou com Libra, né? Não, a Record fechou com uma liga só. Os canais da Globo vão transmitir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, exceto 38, que são 38 jogos exclusivos da Record. Não é nem da Record, são da Amazon. Que serão narrados pelo Galvão Bueno, na Amazon. Então, quem está na LFU se deu bem. Melhor do que quem fechou com a Libra. Se deu mal, aí todo mundo ganhou um pouquinho. O que você ia falar, senhor Mendes? A Record ficou com o sentimento de ter perdido, né? Do jogo? Não. Pensei que você ia falar do jogo. Não, pode falar do jogo também. Esse é o gol do Noroeste. Pedro Felipe? Eu achei que o Hugo saiu mal aí, entendeu? Lance checado, não tinha empreendimento, cai nas costas aí dos dois zagueiros. E pra mim o Hugo saiu muito mal. Você ficou no meio do caminho, né? Ficou no meio do caminho. Não ia acontecer nada. Ele ia matar a bola ali e não ia acontecer nada. Se ele ficar parado dentro do gol... Falar pra você, Ramalho e o outro zagueiro estão formando uma dupla. O Ramalho está sendo contaminado. Eu já tô falando isso já há um tempo já, hein? Tô falando, ouçam. Quando eu tô falando, ouçam. O outro zagueiro é uma esperança enorme dos adversários, né? Se o Corinthians entrar com outro zagueiro no jogo contra o Palmeiras, na quinta-feira... É o Kaká? Se entrar com essa figura aí no jogo contra o Palmeiras, é onde o Palmeiras tem que tentar sonhar para fazer alguma coisa. Então é isso aí, Fel. O André Ramalho aí, que mesmo com a vitória, pede que o Corinthians tenha mais atenção ali no sistema defensivo. O Timão que vem tomando muitos gols nesse início de temporada aí, incomoda o André Ramalho e também a todos nós corintianos, o Ramon Dias, precisa melhorar essa parte defensiva. E ele falou que o Coringão precisa matar o jogo após a vitória aí contra o Noroeste. O Corinthians começou o ano ali do mesmo jeito que terminou o ano passado, com muitas vitórias, uma única derrota no Clássico. Claro que a gente fica empolgado para a temporada. O Coringão ainda não tá 100%, os jogadores não estão 100%, precisam melhorar a parte física e também o ritmo de jogo. Com 5 vitórias aí em 6 partidas, o Timão divide a liderança com o Mirassol, que só tá em primeiro aí pelo saldo de gols, já que teve um jogo que eles golearam no Velo Clube por 6-1, então eles têm saldo de gols aí elástico à frente do Corinthians. O zagueiro André Ramalho que foi incomodado pela defesa do Corinthians, novamente aí sofreram um gol. O Timão que só não sofreu gols contra a Ponte Preta, onde venceu por 1-0. E o defensor aí falou que o Timão não pode dar esperanças pro rival, seja qual for ele, de crescer no jogo, porque o Timão faz 1-0 e perde muitos gols, então jogos que a gente poderia vencer por 3-0 aí, 2-0, com mais tranquilidade, a gente acabou deixando a desejar, sofrendo um gol ali nos minutos finais, ou sofrendo empate, então você acaba dando uma motivação a mais pro adversário, e claro, se a gente pegar um adversário aí com mais qualidade, a gente pode ter problemas, assim como foi contra o São Paulo, na derrota por 3-1, onde a gente, no primeiro tempo, teve a chance de fazer 1-0 no finalzinho. Eu lembro que até o Yuri, no escanteio, numa cabeçada que o goleiro do São Paulo fez na defesa, o Memphis Depay ia chegar fuzilando pro gol, mas o Roberto acabou meio que tropicando na bola e mandando pra linha de fundo. Mesmo aí com o desabafo do André Ramalho, falando que a equipe realmente precisa tomar menos gols, quiser brigar por títulos, por coisas maiores, ele também celebrou a vitória do Coringão, que é mais uma vitória que coloca a gente ali no topo da tabela e buscando a classificação geral em primeiro, porque a gente sabe que nas próximas fases, a gente se classificar em primeiro, no geral mesmo, todos os jogos quartas, semifinal, a gente disputará o segundo jogo em casa. Então a gente quer terminar em primeiro lugar na classificação geral. O André Ramalho, né, que chegou no Coringão ano passado, no meio do ano passado, naquela chegada de vários jogadores, ele que atuou pelo Red Bull, Salzburgo da Alemanha, Bayer Leverkusen, mais também da Alemanha, dentro do PSV da Holanda, antes de chegar no Coringão no meio do ano passado. Lembrando que o Timão volta a campo hoje contra o Novo Horizontino aí, fora de casa. O Timão que vai entrar em campo aí muito possivelmente recheado de reservas, já que a gente tem um derby logo quinta-feira, um jogo em cima do outro, então é bom o Ramon preservar realmente os caras importantes para este jogo e colocar, mesclar a molecada com alguns jogadores que não vem sendo aproveitados, entre eles o Giovani aí, que pode ser que comece o jogo como titular, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!